Marcos, de número 2, nós leremos o versículo 1 até o versículo 12. E depois da nossa leitura faremos mais uma oração. Diz assim a palavra do Senhor. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Vamos orar, irmãos? Deus amado, no nome de Jesus queremos te louvar e te bendizer. Te louvamos porque o Senhor providenciou o culto desta noite para que nós estivéssemos aqui, diante do Senhor e diante da sua palavra. E obrigado, Deus, porque esta palavra nunca volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito pela qual o Senhor a enviou. Deus, o texto bíblico é uma realidade que não pode ser mudada. E toda vez que nós nos encontramos com o texto bíblico pela inspiração do Espírito Santo, o nosso coração é constrangido a dar uma resposta ao texto. E o nosso pedido nessa noite é para que o Senhor abençoe a pregação e abençoe a nossa resposta. Nós não queremos que pare no nível da cabeça, nós queremos que desça ao nível da alma e seja aplicada a toda a nossa vida cristã. Oramos assim, Jesus, porque se acontecer isso nesta noite, se o nosso coração responder à altura do texto, então a nossa vida será transformada, e glória ao teu nome por isso. Oramos no nome de Jesus, amém. Irmãos, veja a cena. O texto de Marcos fala sobre Jesus estar de volta a Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade que foi quase que a base de operações de Jesus. Recorrentemente, Jesus voltava a Cafarnaum, ele tinha um carinho especial por aquela cidade. E Jesus entra numa casa, e quando chega a notícia de que Cristo está ali, a casa enche de gente. E o Evangelho conta para nós que essa casa ficou tão cheia que não tinha espaço nem à porta. E essa é uma informação importante, porque normalmente as casas das pessoas mais ricas, elas não tinham portas normais. Elas tinham pórticos de entrada, uma entrada suntuosa. Esta aqui devia ser uma casa bem simples, porque a porta ali descrita, a palavrinha que a gente encontra no original, se refere a algo muito, muito singelo. Então estamos diante de uma casa simples, onde Jesus estava, e a casa encheu de gente. E Jesus estava ali ensinando aquelas pessoas. Irmãos, essa parte da narrativa, ela é maravilhosa. Vocês imaginem, irmãos, Jesus dentro de uma casa simples, ensinando. Quem é Jesus? Jesus é Deus. E o que é que Deus está fazendo ali naquela casinha? Jesus, Deus está ensinando gente simples da Judéia. Mas aqui tem um detalhe, que a gente que está lendo na nossa Bíblia corrida, a gente deixa passar. Na língua grega existem algumas palavras para ensino, para pregação. A palavra mais comum é querigma, que é aquela pregação no estilo que nós temos todos os cultos. Alguém que fala em voz alta, que expõe o texto sem muito diálogo.
E não é essa palavra que está aqui descrita. Quando Marcos escreve o Evangelho, ele não usa a palavra querigma. Ele usa uma outra palavra que é muito bacana de falar, laléu. Uma palavra bonita, fácil de falar. E essa palavra, laléu, irmãos, a minha pronúncia do grego é péssima, tá? Não sai por aí falando desse jeito, provavelmente está errada a minha pronúncia. Mas os irmãos entenderam a visualização da palavra. Essa palavra ela não se refere ao ensino que é feito à distância. Laléu se refere ao ensino que é feito na prosa, na conversa, de modo muito informal. Aquele ensino que se dá no diálogo gostoso, leve e fluido. Então Jesus está aqui conversando com aquelas pessoas. Ele não está numa cátedra, colocado acima, à distância. Não, ele está no dia a dia, no diálogo, numa prosa boa. Inclusive essa palavrinha é usada para quando alguém ensina até com poesia. Cristo está ensinando de forma muito simples, gente muito simples, mas Cristo é Deus. Deus está ensinando pessoas da Judéia de um jeito que elas podem compreender. E aí a casa está lotada, a casa cheia. Jesus é um excelente professor. E algumas pessoas estavam levando um paralítico para terem um encontro com Jesus. Só que a casa está cheia, então eles decidem ter uma ideia fantástica, que provavelmente o dono da casa não gostou. Eles decidem subir ao telhado. O telhado na época não é como o nosso telhado. Nosso telhado ele tem uma inclinação, porque aqui em Bauru chove, mas na Judéia não chove tanto. Então os telhados são planos, feitos de uma mistura de madeira, barro e um pouco de grama. Inclusive era comum você ter algumas ocasiões onde cabras subiam no telhado para comer a grama do telhado. Mas é um telhado plano. E esses amigos deste paralítico, que querem levá-lo até Jesus, sobem no telhado e começam a destelhar aquela casa. Já que não dava para entrar pela porta, eles abriram um caminho e foi de cima. Você imagina, Jesus ali ensinando enquanto conversa e de repente o teto se abre e desce um paralítico. Quando o paralítico desce, Jesus, e todo mundo vê aquela cena, Jesus conversa com o paralítico e ele faz uma coisa que na nossa cabeça é meio invertida. A gente que sabe que Jesus tinha poder de curar, de transformar realidades, Jesus olha para o paralítico e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus não apresenta-se como alguém que fala: filho, levanta e anda logo de imediato. Primeiro Jesus aponta: perdoados estão os teus pecados. Mas no contexto onde Jesus vive, essa frase ela é perigosa de ser falada, porque somente um podia declarar perdão sobre os pecados, e era Deus. Então quando Jesus estava dizendo: filho, eu estou te perdoando, Jesus está dizendo: eu tenho o mesmo nível e a mesma credencial que Deus. Então estou dizendo a você, paralítico, você está perdoado. E aí uma parte do auditório de Jesus, das pessoas que estão ouvindo, começam a pensar no seu coração. Só que é interessante, irmãos, os escribas, que eram os teólogos da época, eles não verbalizaram: olha quem é esse que está dizendo isso. Os escribas pensaram no seu íntimo, mas Jesus conhecia o íntimo daquelas pessoas. E sem que elas perguntassem em voz alta, só com a pergunta do coração, Jesus já se dispõe a responder. E Jesus lança um desafio para ele mesmo. Olha o desafio que Jesus se impôs. O que é mais fácil? Dizer: perdoados estão os teus pecados? Ou dizer: levanta e anda? Jesus mesmo se colocou nessa sinuca, porque ele mesmo conseguia sair dessa sinuca onde ele se colocou. Ele vira para o paralítico e, segundo o que a gente encontra no Evangelho, para mostrar que ele tinha autoridade para perdoar pecados, ele faz um milagre visível. Perdão dos pecados é um milagre invisível, a gente não vê, mas levantar um paralítico é um milagre visível. Então Jesus realiza 2 milagres e o segundo vem para comprovar que o primeiro foi real.
Ele fala para o paralítico: levanta e anda. E na hora o paralítico se ergue, pega a sua maca, pega a sua cama, corre para casa, e aquela casa cheia começa a glorificar a Deus. Então Jesus respondeu a pergunta do coração daquelas pessoas com um feito visível. E essa história, ela é muito bonita. E tem um detalhe nessa história que eu queria destacar para a gente poder entender como ela se insere na nossa realidade. Essa história tem vários personagens. Tem o paralítico, tem os amigos, tem os escribas, tem o povo que está ouvindo. Mas, irmãos, na narrativa que Marcos construiu, Marcos colocou o nome apenas em uma das pessoas que estava ali: Jesus. A gente não sabe o nome do paralítico, a gente não sabe o nome dos amigos, não sabe o nome dos escribas. O único nome que a gente encontra aqui é o nome de Cristo. E por que Marcos faz esse tipo de construção? O paralítico tinha nome. Por que ninguém coloca o nome dele? Parece-nos, irmãos, que quando Marcos está escrevendo o Evangelho e escrevendo exatamente esse ponto, o que Marcos quer destacar é Jesus de uma forma tão singular que ele é o único que é nomeado. Então, se o texto nos apresenta Jesus como o único que merece ter o seu nome levado para frente, nós vamos olhar para esse texto percebendo o que esse Jesus, o homem nomeado, o que é que ele faz nesta cena, e vamos tentar aplicar isso ao que ele faz nas nossas cenas individuais. Quando nós olhamos para Jesus, o homem aqui que tem nome, Jesus, o único que podemos conhecer a identidade neste texto, a primeira coisa que se destaca, irmãos, sobre quem é este Jesus, e o objetivo dessa pregação é este: destacar quem é Jesus a partir dessa narrativa. O primeiro detalhe que surge do texto é que Jesus Cristo é um tipo de Deus que tem prazer, que se dispõe a ensinar os pecadores com quem ele convive. Irmãos, Jesus é o Deus que não se abstém de ensinar o seu povo. E ele ensina de várias formas. Ele ensina na conversa, ele ensina no milagre, ele ensina curando e ele ensina respondendo questões que não foram nem formuladas. Quem é o nosso Cristo, o Deus que nós amamos? É um Deus que tem prazer em ensinar aquele que é o seu povo. E isso é lindo de Jesus. Imagina, a gente vê Deus em coisas enormes, gigantescas. Quando a gente pensa em Deus, nossa cabeça vai lá para o universo e nós vemos Ele chamando as estrelas pelo nome, nós vemos Deus fazendo todo o cosmos acontecer, nós vemos Deus nessa grandeza. Mas o que Marcos viu foi Deus numa casa pobre da Judéia ensinando pecadores. Esse é o tipo de Deus que ninguém nos apresenta, somente o Evangelho. Só o Evangelho nos mostra um Deus que se dispõe a ensinar o seu povo o básico, a ensinar o seu povo a sua própria mensagem. E aqui eu lembro de uma historinha muito bacana que uma vez apareceu da boca de uma criança. Sabe quando lá na Páscoa a gente coloca as crianças naquela situação bem constrangedora, perguntando para elas de quem que elas gostam mais, se do coelhinho ou de Jesus? Uma vez aconteceu isso com uma criança. Chegaram na criança e perguntaram: criança, e aí? De quem que você gosta mais? Do coelhinho da Páscoa, que te dá ovo, que traz aqui a Cacau Show? Ou você gosta mais de Jesus? E a criança falou: é claro que é de Jesus. Por que é de Jesus? Jesus já te deu chocolate? E aí a criança respondeu: não, mas quando acaba a Páscoa o coelhinho desaparece, Jesus continua comigo. Então eu acho muito melhor ter um Deus, ter alguém que permanece, do que alguém que vem uma vez por ano. Irmão, por que eu te contei isso? Não é para você colocar crianças em xeque na época da Páscoa, mas é para que você perceba na resposta singela dessa criança a realidade do Deus que a gente tem. Ele não vai embora. Ele está na casa pobre, ensinando o pecador.
Mas não é só isso. Jesus pode ser encontrado em UTIs e hospitais, ensinando seu povo a suportar o dilema da doença. Jesus pode ser encontrado em escolas, ensinando seu povo a ter testemunho fiel. Jesus pode ser encontrado em igrejas, ensinando seu povo a ter uma vida que agrada o Deus, que é o nosso Pai. Jesus é um Deus que não tem comparativo. A primeira coisa que a gente percebe é que Jesus é um Deus que ama ensinar pecadores. Mas a segunda coisa que nós percebemos sobre Jesus Cristo é que Jesus é o tipo de Deus que aponta para o que é de fato relevante. Quando o paralítico desce, mais do que curar ali um movimento, Jesus Cristo aponta para uma realidade muito mais íntima e muito mais grave. Jesus aponta para o pecado. E Jesus olha para o paralítico ali, jogado na cama, e Jesus resolve o problema principal. Depois ele vai para o problema secundário. Mas Cristo é o tipo de Deus que faz as coisas que realmente importam. E uma das coisas que importa e que nós vemos Jesus fazendo aqui é o perdão dos pecados. Por que Jesus faz isso? Porque, irmão, no céu não vai ter paralisia, mas no inferno não adianta você ter perna. No céu, doença foi jogada fora. Mas se a doença é o grande problema da nossa vida, então a gente não entendeu. Um perigo muito mais sério se colocava na vida deste paralítico. Ele era pecador. E paralítico, tal como ele era, dificilmente ele conseguia atender às demandas que a própria lei de Deus exigia. Como é que um homem desse faria sacrifício no templo em Jerusalém para remir o seu pecado? Como é que um homem desse, paralítico, conseguiria apresentar ao Senhor Deus de Israel as ofertas que a lei exige? Além disso, um homem como esse, doente, era visto como alguém profundamente pecador, porque a mentalidade da época olhava a doença como consequência do pecado, olhava a doença como uma relação direta: pequei e adoeci. E esse homem, ele está literalmente preso à sua doença. Como é que ele se via? Mas Jesus olha para ele e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Ele livra o paralítico de uma culpa e de uma realidade que é eterna. Então Jesus é o tipo de Deus que aponta para aquilo que de fato é relevante e que tem peso sobre a eternidade. E isso para a gente é tão importante, irmãos, porque eu e você não somos muito diferentes deste paralítico. Nós temos os nossos problemas da mesma forma que ele tinha. Temos uma série de dificuldades, mas as nossas dificuldades não nos eximem, não nos excluem de uma realidade: a gente é pecador. Independente dos problemas que nós enfrentamos, eles não nos justificam. Nós somos pecadores. Quer sejamos paralíticos, quer sejamos pessoas que enfrentam crises financeiras ou problemas pessoais. O pecado é uma realidade. E se o pecado não for tratado, então não importa a realidade externa, movimento, crise, nada disso. Se o pecado não for tratado, então o grande problema não foi resolvido. A questão é que Jesus está aí para ser a resolução de um problema que é mais íntimo do que o movimento das pernas. E ele vira para o paralítico e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. O que é maravilhoso é que o texto bíblico permite que cada crente que acredita em Jesus se coloque nessa posição e ouça da boca de Cristo aquilo que Cristo falou para esse paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Se eu e você temos fé em Jesus, se eu e você confiamos que Ele é Deus e que Ele de fato é o Senhor, nós ouviremos da boca do nosso Cristo a mesma frase: filho, perdoados estão os teus pecados. E não tem nada que liberta a alma mais do que isso: você ouvir da boca do seu Deus que não há culpa colocada sobre seus ombros. Então, primeiro, Jesus é Deus que tem prazer em ensinar. Segundo, Jesus é Deus que olha para o que importa e assim perdoa. Terceiro, irmãos, Jesus é Deus que sonda o coração. Os escribas
nem ouviram a boca deles fazer barulho. Os escribas não verbalizaram, mas Jesus ouviu o ruído do coração deles. E Jesus respondeu, apresentando ao ruído do coração deles quem Ele era. E é verdade isso para a nossa vida. Irmãos, é verdade que às vezes a gente tem uns ruídos no coração que a gente nem verbaliza. A gente tem vergonha de verbalizar, de falar em voz alta. Mas Cristo conhece, e Cristo discerne o coração com muita sabedoria. E ao mesmo tempo que Jesus discerne o coração, Jesus também tem a resposta para aquilo que é encontrado no coração do ser humano. Quem é que esses escribas eram em seus corações? Esses escribas eram pessoas que não viam em Jesus a pessoa de Deus. Como é que Jesus responde ao barulho do coração deles? Jesus se mostra como um Deus claramente evidente. Ele cura uma pessoa. Irmãos, o que isso significa? Cristo escuta o barulho da nossa alma e Ele tem a resposta para isso. Ele tem a resposta para aqueles conflitos de incredulidade que a gente tem no coração. Ele tem a resposta para aqueles conflitos de culpa que a gente tem no coração. Nosso Jesus tem resposta para aqueles conflitos que a gente não soube nem verbalizar. E Ele não se incomoda de resolver problemas que a gente nem conseguiu expressar, porque o nível que Ele nos conhece é muito íntimo. Jesus nos conhece no nível do sussurro da alma. Olha que beleza. Isso aqui é o oposto de um Deus distante. Estamos diante de um Deus que é mais íntimo de nós até do que a nossa própria pele, de conhecer o sussurro da alma. E por último, irmãos, Jesus Cristo olha para o paralítico e resolve o problema principal. Mas Jesus Cristo continua a olhar para o paralítico e uma outra realidade é transformada. O corpo do paralítico é tocado pela pessoa de Jesus. O coração do paralítico é tocado pela pessoa de Jesus. A forma como aquele paralítico vivia é tocada pela pessoa de Jesus. Se Jesus é o Deus que tem prazer em ensinar, Jesus é o Deus que perdoa e é o Deus que conhece os sussurros do nosso coração, Jesus também é o Deus que se dispõe a olhar para todas as áreas da nossa vida. Olha o Deus que eu e você servimos. Esse Deus não é o tipo de divindade que fica distante de todas as nossas esferas, que só se importa com um lado da nossa existência, só com aquilo que chamamos de espiritual, ou com aquilo que chamamos de ético, ou com aquilo que chamamos de moral. Jesus é o Deus que olha para absolutamente todas as esferas da nossa existência. Ele não parou no paralítico apenas no perdão. Ele imergiu o paralítico em todo um novo estilo de vida. Agora esse cara anda, porque Jesus tocou não só na alma, tocou no corpo, tocou na ferida, tocou em como ele era visto pela sociedade. Jesus mexeu em tudo. Irmãos, o nosso Deus não é o tipo de divindade que vai olhar só para um lado da sua alma. Nosso Deus vai olhar para toda a nossa alma e para toda a nossa vida. Sabe o que isso significa? A forma como eu e você encaramos o trabalho está debaixo da mão de Jesus, e Jesus tem poder para transformar essa realidade. A forma como eu e você encaramos os conflitos está debaixo da mão de Jesus, e Jesus tem poder para tocar essa realidade. A forma como o nosso coração lida com a queda está debaixo da mão de Jesus. Cada área da nossa vida pode ser tocada pelo poder do nosso Cristo. Isso é bacana porque significa que os cristãos não servem um Deus que se preocupa com eles só no domingo, quando eles estão aqui exercendo suas atividades espirituais, por assim dizer. Deus não para no domingo, mas Ele tem poder para invadir a segunda, a terça, a quarta, a quinta, sexta, sábado. Tem poder para invadir a casa, trabalho, escola, família, e para em todos esses lugares Ele deixar a marca dEle. No paralítico, Jesus fez 2 milagres, no coração e no corpo. E em nós Jesus faz infinitos milagres. Ele pega a gente que é muito complicada, como nós,
e Ele faz a gente virar boa testemunha aonde Ele nos colocou, sal e luz em casa. Ele transforma a gente em pessoas que andam de um jeito diferente, para a glória de um Deus que tem prazer em ensinar, curar e transformar a nossa vida. Glória a Deus por isso. E diante disso, irmãos, qual é o convite de Jesus? O convite de Jesus é para a gente abrir um buraco no telhado e apresentar a Ele todas as coisas, seja pecado, sejam questões de corpo, questões de vida, ética, qualquer outra coisa. Nosso Jesus olhará para tudo e tocará em cada esfera da nossa alma. Amém?